Boa tarde, Buenos Aires. Boa tarde, Brasil. Eu sou Grace Maia, falo de Buenos Aires, trazendo a galera mais massa das duas cidades que eu tenho o prazer de conhecer. E hoje eu estou aqui com Ludmila Coronel. Muitas graças por vir. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que todo mundo... Não, todo mundo gosta não. Na verdade, tem gente que não gosta, gastrologia. Mas tem muita gente que gosta e se interessa. E eu sou uma dessas pessoas que faz muitos anos que eu sempre me interesso pelo tema de astrologia, tarô, tá dentro aí da minha ideia de como pensar a vida. E chamei ela pra gente ter um papo bem relax hoje sobre astrologia. Mas antes, gente, hoje, programa 43, oh my god, chegamos ao final da temporada. Tenho que voltar pro Brasil, porque tá todo mundo me perguntando por que eu vou voltar pro Brasil. Eu amo Buenos Aires, eu amo o Brasil, vou ficar nessa coisa cigana pra sempre. Essa é a capa do meu livro, tchan, 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 que tá no forno, saindo. A última vez que eu amei é a minha primeira novela, tenho outros livros de poesia, mas essa é a minha primeira novela. Tô indo pro Brasil pra, divulgar e tentar vender meu livro, assim, batendo de porta em porta e, não é possível, eu tô fazendo uma edição de 200, amigos, preparem o bolso, vocês vão comprar meu livro, né, gente? Eu tô, pensando, assim, em fazer uma edição que eu possa vender todos e ficar feliz. Primeiro eu vou agradecer a Alex, que fez a capa, super linda, que é baseada numa parte da história que eu coloco um tarô e saio 10 de copas. Define muitas coisas assim na história. A gente conversando, saiu essa ideia. Tá lindíssima a capa. Muitas graças. Seira Beira, uma poeta de Brasília que me fez a orelha. Muito linda. É uma gênia. Tô muito orgulhosa de ter ela fazendo a orelha do meu livro. Então, tá tudo bem lindo. É um trabalho em conjunto. Eu tenho uma amiga que me ajudou, Thaís, a Cássia, que me ajudou também numa parte do livro que era muito sofrida escrever. E eu tinha um ataque na hora de escrever, então ela me ajudou aí, a digitar um pouco, porque me dói as mãos. Eu comecei a escrever esse livro em 2012, quando eu saí da Argentina, depois de um relacionamento, depois de uma sequência de relacionamentos terríveis. Esse foi a última vez que eu amei. Cheguei no Brasil super mal, eu tava com muita raiva, eu não tava deprimida porque eu tinha tanta raiva que eu não tava deprimida. Eu tava muito arrasada, assim, de ter passado por esse relacionamento. Uma das coisas que eu pensava era, como é que eu vou contar pras pessoas que eu tive um relacionamento assim? Me dava muita vergonha, porque eu sou mal metida e eu me acho super inteligente. O relacionamento era horrível. Acho que tem agressão física, mas eu acho que o que me dava vergonha nem era agressão física, porque eu sou dessas que apanha batendo, sabe? Eu acho que a agressão psicológica que eu sofri nos últimos relacionamentos que eu tive, principalmente nesse, me dava muita vergonha, assim, porque eu não sei como justificar por que eu aceitei. É uma coisa que vai acontecendo gradualmente, é um comentáriozinho, uma olhada, uma exigência. São coisas que vão criando esse ambiente onde você vai perdendo a força. E eu que sempre me achei, power, aquariana. Entrei num relacionamento de mais de um ano, onde eu fui totalmente destruída, assim, pelo cara. E era uma pessoa que eu pensava que eu ia ter um relacionamento muito longo, porque a gente combinava muito e tal, mas no final das contas a gente não combina nada. E eu voltei pro Brasil com isso, com essa vergonha, sem saber o que eu fazia com essa história, com muita raiva, com uma promessa pra mim mesma, assim, de começar a ter uma vida mais estável e não me permitir que isso... Não é que eu não quero mais amar, né? O verbo amar aqui tá no sentido de esse amar aqui é horrível. Temos um problema de semiologia, né? Para não ser muito dramática. Igual eu sou canceriana, eu sou super dramática. O ascendente câncer é super dramático. A ideia era eu me comprometer comigo mesma também, de tentar não repetir esse erro. Eu acho que chegou um momento que eu me dei conta que eu tava repetindo o mesmo erro. Os meus relacionamentos tinham um padrão de comportamento onde eu, de repente, entrava e tava totalmente à mercê dessa situação e sem força pra reagir. Começo a entrar numa sensação de impotência e de autocrítica enorme. Chega um final, eu tenho que romper um relacionamento e romper com várias coisas. Voltar um estado onde que eu tenho que refazer minhas amizades, refazer onde que eu tô. Nesse caso aqui, eu tive que sair de Buenos Aires, que eu não tava afim na época de sair, e voltar pro Brasil, deixando um ano pra trás de nada, assim. Realmente, até essas amizades foram amizades que volaram aí. E eu começo a escrever esse livro, um pouco como uma catarse, uma terapia, assim, e um pouco também pra escrever, pra ver se eu não esqueço. A gente esquece o sofrimento e de repente a gente começa a pensar que não é bem assim. Eu tenho muitas memórias boas com um cara.
Então eu pensava que, tipo, de repente eu ia esquecer, sabe, da parte ruim. Era uma questão de também não ficar com esse passado escondido que eu não queria ter. É muito ruim ter telhado de vidro, né? Então eu acho que era uma forma também de eu deixar público. Mas como tudo foi escrito muito depois do que aconteceu, a história começa a virar uma coisa de ficção, porque você tem que ir emendando, tem que dar umas aumentadas às vezes, tem que, tipo, fazer umas coisas mais legais, tem que, tipo, contar algumas coisas que, na verdade, se passaram assim, mas não foi bem assim, porque você escolhe bem as palavras pra escrever, então torna a história um pouco diferente. Tem uma parte que eu não conseguia lembrar e eu não consigo colocar em ordem, fica uma confusão. O livro tá escrito em primeira pessoa, é baseado em fatos reais, mas a história tomou um corpo, porque eu passei 3 anos escrevendo, tomou um corpo de ficção, então não é um diário, é uma ficção. Eu passei 3 anos escrevendo porque eu lembrava e depois eu tive que montar tudo, porque tava toda uma coxa de retalhos assim, então eu tive que montar tudo. Tomar coragem pra começar a mostrar pra galera, ter força pra você não ser autocrítica. Acabaram aceitando coisas que você escreveu. E eu comecei a escrever o livro com muita raiva, então depois de 3 anos eu já não tinha mais raiva, óbvio, né? Já tava em outra. Eu não conseguia mais revisar o livro com a mesma cabeça. Eu queria, tipo, tirar coisas ou colocar coisas. Eu lembro que tinha uma parte do livro que eu fazia vários elogios ao cara. Chegou um momento que eu falei, não, vou tirar. Já tá. Comecei a ver que não podia mais mexer no livro. E aí eu mandei pro revisor, meu revisor, tipo, fez um trabalho de revisor. E aí eu falei, bom, tá pronto. Eu era professora de yoga. O livro, ele é meio dark, meio punk, tem uma história, assim, meio underground, meio que se eu fosse me comparar com alguém, assim, que é horrível se comparar, gente, mas às vezes a gente se compara pra entender, né? Eu me compararia, assim, tipo, com Bukowski, é o underground mais lindo de todos. Me faltava um pouco criar um público que esteja preparado pra isso, porque quando eu tava como professora de yoga, era muito estranho eu sair com esse livro. E eu tenho essa coisa que a gente vai falar agora sobre astrologia, que eu tenho essas personalidades, tudo no mesmo corpinho, porque eles dão um corpo só pra gente. Me preparei um pouco também em relação a isso, e chegou um momento, tá na gráfica, é o primeiro livro, a Malê tá lançando o novo selo Plural, a editora Malê já é bem conhecida, é o primeiro livro do selo Plural, que são vários outros temas, eles normalmente trabalham com temas mais de cultura afro, coisas assim. Esse não passa muito pelo tema, e aí surgiu a oportunidade também de juntar as duas coisas. Ou seja, 2 semanas estou no Brasil e a gente vai fazer uma super festa e tipo, uau, tipo, por favor, gente, já coloca na agenda aí que rola a última vez que eu amei lançamento. Aqui em Buenos Aires eu tô terminando um ciclo de 2 anos e meio. Eu cheguei aqui sem saber nada de nada que eu tava fazendo na minha vida. Foi um momento de novo, assim, de câmbio. Agora eu tô conseguindo mudar sem ter que excluir as coisas do passado. Eu mudo, uma coisa nada a ver, mas eu venho com tudo junto, assim, ó, acrescentando, somando, né? E eu realmente, em Buenos Aires, que é uma cidade que eu amo, eu adoro morar aqui, foi uma cidade que me recebeu muito bem desde o começo. E realmente, esses 2 anos e meio, aconteceram várias coisas massas, e uma das coisas mais legais que teve foi esse programa, porque foi um programa que me permitiu conhecer muita gente, me conectar com várias pessoas que tem a ver comigo, que tem a ver com arte, coisas diferentes também, e estar conectado com a galera do Brasil. Tô terminando, assim, com, tipo, um pouco de dor no coração, mas ao mesmo tempo muito feliz de todo esse tempo que eu passei aqui. E hoje eu queria falar um pouco sobre astrologia, porque dentro desse processo de voltar pro Brasil e me recuperar psicologicamente, tentei fazer várias coisas. Eu tava dando aula de yoga, eu fiz detox, fazia muitas posturas, dava aula de yoga, limpava a casa, tenho meus gatos, minha samambaia, várias coisas. Mas eu acho que uma das coisas muito importantes que aconteceu dentro desse processo foi eu fazer a minha carta natal. Eu já tinha feito outras vezes, mas não botei muita fé, assim. Eu lembro que teve uma mulher que fez a minha carta natal e ela falou, eu tinha acabado de sofrer um dos maiores sofrimentos da minha vida e ela falou que não ia acabar aí. Aí eu falei, não. Eu falei, não tem mais sofrimento demais, não, meu Deus do céu. E aí eu fui embora e eu sou muito assim também. Se fala coisa que eu não gosto, eu esqueço, assim. Se a mesa não é boa, eu não quero nem saber. Depois que eu voltei da Argentina, eu fui fazer minha carta natal. E também aconteceu uma coisa curiosa. O senhor que fez a minha carta natal, ele é muito famoso, muito conhecido com astrologia. E ele não falou nada, assim. Ele fez uma carta, assim, muito blasé. Eu falei, mas não é possível, eu que sou tão doida, não tem nada na minha carta natal que mostre isso, né? Eu queria
¿qué te Ai, era uma coisinha assim, não dizia tipo, bueno, chica, sois uma louca, né? Tipo, não hablo isso. Eu esperava algo assim. O que aconteceu? Eu fiquei muito curiosa. Eu falei, tem alguma coisa aí que tá travando a pessoa a falar, eu acho. Eu fiquei pensando isso. E aí eu fui estudar astrologia com outro astrólogo também. Não vou falar nomes, porque são as tribos, né? Sim. Como são as tribos. Sim. Aí eu fui fazer astrologia. Eu fui fazer astrologia pra ver o meu mapa, simplesmente. Eu queria só ler o meu mapa. Eu comecei a descobrir aspectos dentro da carta natal que me explicavam muitas coisas. Eu já tava com 33 anos. Que me explicavam, né, que tipo, eu faço isso porque eu sou aquariana. Tinha muitos aspectos da minha personalidade dentro da minha carta natal que não são explicáveis, que só hoje eu comecei a entender, ok, faz sentido eu ser assim. Então eu acho que uma das coisas que as pessoas não gostam de astrologia, pensar que a astrologia vai justificar uma ação sua errada. Outra coisa é as pessoas que pensam em astrologia como adivinhar, dá pra saber se quem vai ganhar a Copa. Futurologia, claro. Tipo, meio que dá, às vezes, se a pessoa é muito boa, assim, meio que dá, assim, mas na verdade, pra mim, a astrologia foi uma ferramenta de autoconhecimento, percepção e autoaceitação, assim, entender que eu tenho Marte e oposição Vênus, que eu tenho todos os aspectos do meu mapa, foi fazendo eu me aceitar bem e foi fazendo eu também descobrir aspectos que eu tentava tapar, porque, por exemplo, eu sou ascendente Câncer, mas já nos últimos graus, e minha casa 1 inteira é Leão, e eu sempre tentei abafar esse lado diva, assim, de leonina, eu sempre tentei abafar ele, tipo, eu sempre me maquiei, sempre me arrumei muito, mas eu não gostava disso, assim, que as pessoas me vissem assim. E eu acho que uma das coisas que eu fui descobrindo, tem uma casa toda em Leão, casa 1. Casa 1? Sim, é uma casa forte, toda em Leo. Nesse momento eu começo a perceber, eu tenho um lado aí, eu tenho o Netuno na casa 5, eu tenho a Vênus em Peixes, eu tenho um lado artístico, que eu tenho muita vontade de desenvolver e eu sempre abafei ele. Nada a ver, eu sou aquariana, eu sou racional, não sei o que, tipo, eu tinha uma outra perspectiva da minha mente trabalhando, porque eu venho do direito, eu venho do lado muito racional, eu não via esse lado artístico dentro de mim. A astrologia me permitiu encontrar isso e aceitar isso e falar, não, eu tenho isso bom aí pra fazer arte e tal. Conhecendo hoje o meu mapa, eu tenho uma história assim na minha cabeça que não tem nada a ver, não tá escrito em nenhum livro de astrologia, mas eu penso que é como se eu tivesse uma negociação antes de nascer, que eu tivesse várias fichas, tipo, ficha de saúde, ficha de família, quanto que eu vou conseguir trabalhar, quanto de energia, quanto de tudo. E aí eu sentei aí com o dono da encarnação, dos encarnamentos, e falei, bom, querida, eu quero ser super racional, mas eu quero fazer um pouco de arte, eu quero ser muito organizada, eu quero nascer num lugar que eu possa fazer tudo organizado. Eu falei, minha filha, tem uma cidade agora que é só isso, tudo organizadinho, Brasília. Quero nascer saudável, quero comer bem, aí, tem um coronel aí que é super fanático com comida, eu vou te fazer nascer na casa dele, então. Quando eu comecei a aceitar, era como se eu realmente tivesse feito isso, entende? Tipo, como se eu tivesse negociado, falar, não, isso aqui não importa. Põe um Urano na casa 4, porque se dá pau com o coronel, eu, tipo, mando um Urano, tipo, tipo, não importa nada. Quero escrever, quero ter, tipo, essa coisa de ficar em casa, não sei o quê. Eu acho que tudo isso foram coisas que eu desejei, assim, de alguma forma, que eu sempre quis ser. E eu só comecei a entender que eu queria ser assim. Acho que eu passei por todas essas coisas também. É todo um complexo de coisas, de experiências. Mas a astrologia me ajudou a entender isso. Queria trazer isso pro programa, porque eu sei que tem gente que deu um ataque quando você fala de astrologia. Não, eu tenho amigos, você pergunta o signo, eles vão embora, assim. Claro. Eu entendo que existe essa parte muito mística, que é exagerada. Eu também sou super racional. Eu não entendo que você consegue viver a vida toda sendo extremamente racional, sem nunca dar o braço a torcer de alguma coisa que vai ter que te ajudar de fora. Fica a dica aí pra galera. E agora a gente vai conversar com o Lu. Cambiamos para castelhano, como sempre, pela loucura de aquariana, falando duas línguas. Claro. Y Lu es una pisciana, yo descubrí el signo de ella que está vestida de púrpura. Fue la primera que me dijo. Muchas gracias por venir. No. Bueno, ¿cómo es como tu relación con la astrología? Bueno, pensaba mientras vos contabas cómo llegaste vos un poco a la astrología. Fue algo un poco parecido, porque creo que uno cuando pasa situaciones dolorosas, que no entiende, uno empieza a intentar buscar una respuesta. Voy a terapia, me hago la carta natal, me tiro las cartas. Cuando atravesamos algún dolor o nos aferramos a la religión, tratamos
tratamos de encontrar una respuesta para entender, para darle un sentido a esa situación que nos toca atravesar. Y un poco fue lo que me pasó a mí también, terminando una relación larga, ardua. Me encontré de casualidad con una publicidad en Facebook que hablaba de un taller de planetas. Yo no tenía mucha idea de qué era, pero me anoté y fui. Sí, yo solo sabía el signo de mi sol, que era Piscis, no sabía todo lo demás. Entonces me encontré con un mundo inmenso, planetas, de símbolos, de aspectos. Me encontré estudiando porque después me interesó muchísimo y me adentré y me puse a estudiar específicamente astrología y me encontré con matemática, con ángulos, con números, con cosas tan ciertas y tan certeras que yo decía, esto es una ciencia. Entonces por ahí hay gente que sí lo entiende como futurología, adivinación, pero hay cosas muy, muy específicas de la astrología que están relacionadas completamente con nuestra psiquis humana. Y también creo que el hombre ha perdido a través de todos estos años de planeta Tierra que tenemos, ha perdido esa conexión con la naturaleza y con el cielo, con todo lo que rige el universo. O que passa muito é que algumas pessoas pensam que é o planeta está influenciando coisas acá. E para mim existe como uma sincronicidade de movimentos e de energias que já está como são logaritmos infinitos que nem na ciência de NASA tem este cálculo. Como pensamos a ciência como uma coisa extremamente exata, mas tampouco é. Não sinto que o sol cambiou, então me sinto assim. É como um caminho. São infinitos logaritmos que estão aí um pouco de alguma forma nesta dimensão, porque existem várias dimensões e em outra dimensão pode ter outra reação, porque estamos todos entreligados, todas as pessoas. Claro. Então, como, é muito simplista pensar que os planetas estão simplesmente influenciando. O cálculo é muito mais grande que isso. E é científico no sentido de eu posso trabalhar padrões e ter experiências de números de pessoas que posso probar. É que a ciência não tem interesse de considerar esta ciencia. Todavía, yo creo que está viendo como un nuevo despertar, hay como una nueva era, con esto es la nueva era de Acuario. Sí, hay como un despertar nuevo a lo distinto y a lo revolucionario desde lo colectivo, ¿no? Sí. Que no es solamente el cambio, no interpela a uno solo, sino que es algo general que nos interpela a todos como grupo humano. Viste como eu publiquei em Facebook, tuve muitíssima gente buscando, assim, fora. Existe muita gente tratando, tentar entender as coisas e fazer as coisas melhor. Lu, o que te parece a ideia de los planetas principais? Vos trabalhas para determinar mais ou menos como é uma perspectiva de uma pessoa, como é uma personalidade complexa. Quais os planetas que usas que te parece que te gusta trabalhar? Eu já vi gente que trabalha com nódulo lunar, com Lilith. Sí. Yo ya vi gente que solamente trabaja con un nódulo lunar. Ah, claro. ¿Cómo trabajas vos? Con todo lo que puedo, con todo lo que sume. En realidad, por ejemplo, cuando empiezo a hacer una carta natal, que simplemente se necesitan los datos de nacimiento y la ubicación, o sea, la localidad en donde naciste y la fecha y la hora. Después en un software, en una compu ingresando, te sale un dibujo hermoso que es el mandala de tu carta natal con todas las posiciones ahí ya establecidas. Primero lo que miro generalmente es lo que les llamamos balance de elementos, que si bien así como la Tierra, la astrología también está regida por los elementos aire, fuego, tierra y agua. Entonces empezamos viendo para qué lado tira más la personalidad, porque esto va a depender de un montón de cosas. Alguien con más pregnancia de agua está más conectado con la sensibilidad, y alguien que es más para adentro, y por ahí alguien que es de fuego es más bien para afuera. Los tres primeros pilares, que son el sol, que es nuestra identidad, el yo, y es el signo que nosotros conocemos como nuestro signo más importante, entre comillas. Después tenemos la luna, que es súper importante porque nos habla de nuestros primeros 7 años y de cómo aprendemos a relacionarnos, a dar afecto, a cuidarnos, a ser cuidados. Entonces esas son todas cosas que van a hacer eco después a lo largo de la vida. Entonces es muy importante donde esté ubicada la luna, es tan importante como el sol. Y por otro lado el ascendente, el signo en el que estaba el sol en el este al momento en el que nacimos, es donde, digamos, el primer aliento que damos a la vida es cuando el sol está justo en esa parte del este, en ese signo, lo que vamos a tener como aprendizaje de vida, lo que no trajimos
venimos con nosotros, sino lo que vamos a tener que venir a aprender acá. Y si nos resistimos a estos aprendizajes que se nos plantean, nos vienen por destino. Personas, situaciones. Hablábamos, por ejemplo, no sé, de ascendente cáncer, para dar un ejemplo. Cáncer que está muy relacionado con la energía de la luna, con la energía maternal. Yo tengo luna en cáncer, ascendente cáncer. Ah, bueno. Y la luna en la casa 12. Y tengo la luna mucha en casa agua. 12. Tengo Venus en Pisces y Urano en cáncer, en la casa 4 en Escorpio. Está Claro. toda como las casas de agua están tipo en agua, Está rodando un poco. bastante agua. Sí, tengo mucha Y luna en casa 12. Yo veo mucho esto en mí, que soy una persona que tiene una intuición así. Yo siento, ahora tengo mis amigos en Brasil, que se pasa alguna cosa en mi casa, se pasa una cosa con un vecino, yo sueño. Mira, claro. Yo siento acá, yo siento que tipo, uy, está se pasando alguna cosa, alguien está hablando conmigo, yo ya sé que alguien está hablando de mí, yo ya sé que mañana va a se pasar alguna cosa porque estoy sintiendo. Básicamente siento todo antes de se pasar. Para darnos una idea, igual generalmente, ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata las casas y los planetas distribuidos. Todos los planetas que haya en casa 12, si alguien tiene planetas en casa 12, eso tiñe por completo el resto de la carta. O sea, tiene mucha pregnancia en el resto de la carta, porque es una memoria colectiva que cuesta integrar. Volviendo al tema de ascendente en cáncer tiene aprendizajes que tienen que ver con maternar, con la relación quizá con la propia madre o con quien haya funcionado como madre, y con generar como la propia madre interna y el nidito de pertenencia interno. Ese es por el recorrido. Ese es el recorrido canceriano. Yo tengo una duda sobre retorno solar. Paso el año todo acá, entonces me fui a hacer el retorno solar y me hicieron el retorno solar pasando acá, pero que yo pasé en Brasil mi cumple. Entonces yo descubrí que existe gente que hace el retorno solar por donde vos vais a quedar el año todo y gente que hace el retorno solar con la ciudad específica. Y este profesor que yo tenía, él hacía a la persona viajar para hacer un retorno solar mejor. O sea, para mí hace sentido esta cosa de... Si tenés la posibilidad, sí, obvio. Esta cosa, me voy a pasar todo el año en Buenos Aires, tal vez realmente el retorno solar. ¿Vos trabajás cómo? No, yo creo que uno en una carta natal o en una revolución solar tiene tales desafíos y bueno, son para trabajarlos y son para enriquecer nuestra personalidad también. Conozco de mucha gente que se ha movido de hemisferio a hemisferio con tal de tener una revolución solar. No, que me encanta pasar el cumple en Brasil. Yo me quedo mirando Saturno, ¿dónde está? ¿Dónde va Saturno? Y este año Saturno está en la casa 6 de Capricornio y yo pensaba que iba a se pasar, porque normalmente el Saturno me hace un cambio. Y este año está se pasando cosas, pero que pensé que era más fuerte. Estoy decepcionada con Saturno. Cuando fue que terminaste esta relación, ¿cuántos años tenías? Estaba con 32. 32 y medio. Claro, todavía estabas con el retorno de Saturno. Que es sí, bastante hincha. Sí. Igual tengo una relación buena con Saturno. Es necesario. Viste como me gusta esta cosa que él hace de este quilombo de poner, es una cosa de acuariana. Es una relación buena que el acuariano tiene con Saturno porque no se importa de destruir todo. No, se adapta bastante. Yo no me importa de destruir las cosas y las cosas no están buenas. Y ahora Saturno vino y yo hablo, vamos Saturno, ahora ¿qué tiene para destruir? Y no tiene nada para destruir y me quedé colgada con un Saturno light. Entonces, mi Saturno estaría light. Bueno, pero más que destruir va a venir a poner orden. Sí, creo que estoy tan ordenada que él no tenía mucha cosa para hacer. Claro, por ahí Saturno viene a estructurar. Por ahí alguien que tiene tanta agua tiende más al desborde, ¿no? Sí. Entonces es necesario esto de Saturno. De hecho, Cáncer, que es la luna, y Saturno, que es Capricornio, son el eje de la vida, el eje de la forma. Sí. Por ejemplo, si Cáncer es la yema de huevo, la clara, Saturno es la cáscara, que sostiene eso para que se desarrolle todo el tejido interno. Una cosa que me gusta en mi carta natal, empecé a entender estas cosas, es una posición de frente para frente, así, sí. De mi Venus en la casa 8 en Pisces, sí. En la casa de agua, la Venus super agua ahí, Venus exaltada, contra 4 planetas en Virgo, pero que Marte, oposición Marte-Virgo. Esto es una característica de mi personalidad super fuerte. Soy una persona que me gusta hacer trabajos minuciosos, tengo 300 listas, todo pegado en la pared de las listas. Sí. Me encanta un checklist, no existe nada que me da más placer
quiere Una hacer agenda tipo, grande. así, tipo, hacer un checklist. Sí. Para mí es un placer. Soy más virginiana que la mayoría de los virginianos. Soy extremadamente limpia, organizada, todo tiene cajita, todo tiene nombre. La gente Bien. llega en mi casa y empieza a hacer las cosas porque ve que yo soy tan... Yo no dejo de hacer las cosas, no creo que tengo toque, pero que soy muy organizada a punto de lograr hacer bien. Y mi Venus es la loca, no tiene noción, no tiene criterio, es completamente opuesto. Entonces es muy difícil de repente una persona que me conoce y yo en este momento Venus, soy una persona completamente sin criterio, estoy ahí en una situación bastante absurda en general, pero mi personalidad es toda Saturno en Acuario, Mercurio en Acuario. Esto fue una cosa fundamental para yo me entender. Yo hice un trato con mis planetas. Yo hablé Venus para... No. No quiero más que hable. ¿Y qué te dijo? Sí, ahora Estamos negociando bien últimamente. Un poco tener esta noción me hace planear mi vida bien para que yo no dé espacio para este tipo de cosas se pasar. Me gusta la cosa más estructurada. Yo no me meto en situaciones y no hago cosas que me van a tirar para este lado. Esto fue muy saludable para mí porque yo tenía este lado que a veces me destruía todo. Yo no ¿El lado más de Marte en Virgo o de No, de Marte en Venus? Virgo no, de Venus. Ah, estás más cómoda con Marte, solo me parece. superamos. Estás más cómoda con Marte. Porque Acuario tiene esta fama de hacer muchos cambios, la fama de los locos de Acuario, pero somos personas que pensamos mucho antes de hacer. Yo sé que mis amigos saben que yo cuando hablo que me voy a hacer alguna cosa, ellos saben que yo estoy pensando bien, que no es una cosa loca de repente. Acuario es un signo de aire, de hecho, tanto como Libra y como Géminis, están relacionados con el mundo de las ideas, con el mundo racional. Entonces, Acuario, Géminis, Libra son mucho más pensantes. Sí, todos mis amigos tienen alguna cosa fuerte en Libra y Acuario. Mira. Estaba hablando, Aradio tiene Luna y Acuario. Como yo. Sí. La mayoría de las personas que están cerca de mí, y yo tengo un relacionamiento más íntimo, tienen cosas fuertes en Acuario o son de Libra. Mi Mira. papá y mi mamá son de Libra. Sí, Un hermano es Acuario y otro es Libra. Mi casa es toda aire. aire, Es mucho. tipo la cosa más mental no mundo. Básicamente es una relación en telepatía todo el tiempo. Porque encima como esta cosa racional no hace falta ni hablar. Tiene un montón de gente de aire en casa. Sí. Están todos sintiendo, no se habla. Porque son más de la palabra por ahí, de dialogar, o en este caso no. Mis novios también, tipo de Libra y de Géminis, no se habla. Las cosas van se pasando. Então, una cosa que aprendí también, hablar las cosas cuando están malas, porque no tengo ganas de hablar. Es una cosa acuariana. Vos pensás que es tan lógico que ni hace falta hablar. Desconectás, claro. A persona hace una cosa absurda, vos mirás y no tiene ganas de hablar. No, tipo, parece una cosa redundante hacer eso. Entonces, una cosa que aprendí también es tipo, ni todos son acuario, Grace. Tienen que hablar, mira, y tú estás mal. Claro. Una cosa que fui aprendiendo también, entender con qué signo que estoy tratando Claro. para poder saber esto, tipo, a esta persona yo tengo que hablar directamente, a esta persona yo tengo que, cómo tratar a las personas, ¿no? Exacto. Para vos que trabajar como haciendo cartas natales, Sí. ¿qué te parece que en ese sentido así de conocer a las personas, ¿cuál nivel de que vos puedes mirar una carta natal y entender esto para poder reaccionar en relación a la personalidad de la persona? Del otro, yo cuando empecé a estudiar me puse un poco obsesiva y le hacía la carta a todo el mundo. Ah, mira, es la mejor forma de y era, aprender. sí, y era como sentir que en alguna forma le sacás la ficha a las personas. Viene un consultante de todas formas y vos ves la carta natal y ya en la postura que está el consultante, en las preguntas que te hacen, cómo se abre con vos, te vas dando cuenta qué es lo que de la carta se está manifestando y qué por ahí está más en sombra y no se está manifestando tanto. Sí, obvio que cuando conozco a alguien que me interesa como pareja, empiezo a chusmear, Ay, sí. le saco la fecha de nacimiento y la hora y el lugar. Totalmente. No, bueno, Pero no que le para contemos a todo, nadie. tipo, cuando trabajo, dependiendo do que trabajo que tenga que hacer de cosas, yo quiero saber cuál es el signo de la persona y dónde están los planetas. Hay unos planetas que son muy feos. Dependendo do planeta. Um dia estava na casa de uma chica e ela me mostrou o mapa do chabón que ela estava enamorada. Pero eu olhei e falei assim, pero que este é horrível. E ela começou a reír e eu falei, não, em sério, não se pode ver. Outro dia vi o mapa de Hitler e não se pode ver que é Hitler e o mapa dele. Está todo bem o mapa, não tem No, nada bueno, horrible. yo me acuerdo que vi la carta de Hitler y sí. Tipo, tem Scorpio, tem umas coisas assim, pero que não chega a ser um mapa que eu posso ver que é uma pessoa mala. Pero há alguns mapas Sí, bueno, que para mí Hitler me saca de cuando miro hablo así, no, esto ni quiero
hablar con esta persona. Bueno, pero eso es un prejuicio también, porque, claro, obvio, es un prejuicio desde el punto de que el otro nos va a traer alguna información. Si se nos cruzó en el camino, una información nos trae. Yo vi muchos mapas de famosos, me gusta ver mapas de gente muy famosa, y algunos mapas no tienen nada que ver con lo que yo puedo ver de la persona. Yo sé que no es así. Algunos planetas, así, tipo Marte en la casa 7, por ejemplo. Sí. Es una gente que gusta de pelear mal. Marte en casa 7. Yo tengo 3 amigos así, y los 3 son así, tipo, no puedes hablar nada que están peleando. Marte en casa 7 igual siempre va a tener que ver, si yo, por ejemplo, tengo Marte en casa 7, siempre voy a sentir ¿Vos que tenés? eso... No. No. No, lo tengo en 8, pero cerquita. Pero si yo tengo Marte en casa 7, supongamos, siempre voy a sentir que es el otro el que me trae esa energía marciana que yo mismo tengo que desarrollar, pero en principio voy a sentir que es el otro el que me la trae para que yo la incorpore. Porque la casa 7, que representa un poco el signo de Libra, la casa 7 y Libra representan el otro, el que está enfrente, el vínculo de pareja o los socios, las sociedades. Puede ser algo positivo socialmente, pero en relaciones más íntimas es un poco estresante la forma de resolver las cosas, esta cosa muy bélica todo el tiempo. Sí, porque algunas me parece... cosas así, algunos signos y algunos planetas, de repente donde están ubicados, me suena por un poco de experiencia viendo mapas, tipo, uy, esto es difícil. Igual Escorpio, me encanta Escorpio. A mí también me fascina. Me encanta gente de Escorpio, me encanta todo de Escorpio. Ascendente Escorpio, dependiendo del signo, tipo, destrói todo, dependiendo de cuál signo está junto. Es que yo creo tipo, que... Géminis con Escorpio. Claro, hay tironeos que son más difíciles de negociar. El tironeo Géminis-Escorpio sería como difícil de negociar. Pero no, porque a su vez, en todo lo que uno encuentra como un desafío, también puede encontrar un talento. Por ejemplo, alguien que tiene ascendente Escorpio tiene mucha capacidad de transformación, no solo para sí mismo, sino para ayudar a otros en momentos de dolor y transformación. Para ser más específica, por ejemplo, yo perdí a mi mamá hace algunos años y en el momento que me llaman para decirme que mi mamá había fallecido, yo estaba con un ascendente Escorpio al lado y siento que no lo habría podido vivir de otra manera. Entonces hay que por ahí encontrarle el talento a esas cosas que pensamos como dificultosas, porque eso es lo que nos va a hacer crecer y pasar a otros nuevos desafíos. Estudiando bastante astrología, yo sé que no es una cosa tipo que yo puedo tener la posta y listo. No. Para ningún lado, ni mi propio mapa, como estoy diciendo, estoy tipo un poco decepcionada con mi Saturno. No. Vamos, Saturno. Realmente, de estos años todo que tengo visto mapas, existen padrones de comportamiento que te ayudan a se socializar con las personas. Yo hablo que no me gusta, no sé qué, pero estoy abierta a ver cómo la persona va a se comportar. Algunos padrones de comportamiento, si quiero un tipo de trabajo y la persona tiene un mapa todo en agua y yo necesito de alguna cosa más estructurada, cosas así, ¿no? Sí. Pero para mí lo más importante de la astrología fue realmente la cuestión de autoconocimiento, así, de autoaceptación principalmente. Exacto. De aceptar aspectos de mi personalidad que yo no veía o estaban claros. Yo siempre fui así, na verdad, pero yo no aceptaba y no veía esto. Hoy cuando me acuerdo, yo tuve una máquina fotográfica con 5 años. Va a ser pasando varias cosas y ahí soy abogada. Antes de tener el discurso como principal arma, yo no pedí una muñeca, pedí una máquina fotográfica con 5 años. De alguna forma yo resgaté muchas cosas de mi personalidad aceptando. Esto para mí es fundamental que la astrología hoy en día casi no uso, viste que mi Saturno está ahí, yo tipo, bueno, no está haciendo nada, tengo que hacer más cosas. No uso tanto, pero este momento de autoconocimiento fue importante para mí y yo tento pasar un poco por una charla así, una fiesta, sea, tipo, estoy ahí hablando con la persona habla, ciertas frases son típicas de cada signo. Entonces la persona habla una cosa, vale, soy acuario. Tiro así muchas veces encuentro eso. Y es muy lindo la gente que trabaja con eso y te felicito por ayudar al planeta ahí en este momento de ir. Yo fui acuario. Estamos preparando el quilombo de acuario y necesitamos de gente que esté dispuesta a ayudar personas de varias maneras. Y es muy lindo. ¿Quieres dejar contactos? Bueno, dejo mi Instagram, es medio loco, se llama Chica Poseída, con K, Chica Poseída. Sí, ese es mi Instagram. No me pregunten por qué, lo contaré otro día. Y en Facebook estoy como Ludmila Coronel. ¿Y atendés en las casas? ¿Atendés en algún lugar?
atiendo en mi casa, yo vivo en Vicente López, en zona norte de acá de Gran Buenos Aires, y también a domicilio o se negocia, hacemos puntos intermedios. Pero... ¿Y vos haces otros tipos de terapia también? ¿O? Sí, me echo un poco la astrología con el tarot orientativo, que también, sí, tal cual, uso las dos herramientas juntas, se conllevan perfecto, sí, tal cual. Para mí el tarot es mucho más preciso. Yo tengo una señora que me pone tarot hace más de 10 años, por eso que tiene esta capa. El 10 de que espadas, sí. Pues yo fui ahí y hablé, ¿qué vai se passar se yo me quedo con el chamán? Y ahí salió esta carta. Y yo hablé, uy. ¿Vas a quedar así? Tipo, eran las espadas y todo, el chamán muriendo así. Tarot hace 10 años con la misma persona y es extremadamente preciso. Es una precisión increíble, mucho más. La carta natal no uso así para... Me voy a alquilar una casa, me voy a tomar decisiones, yo pongo tarot. Yo tengo que hacer cosas, decisiones, yo quiero saber cuáles son las energías. Esta es una precisión. Y ahí la carta natal yo uso cosas más abrangentes. Claro, porque es como la base. Siempre va a ser la misma carta natal que va a ir teniendo muchos movimientos a lo largo de los años. Por eso se hace la revolución solar en cada cumpleaños. Claro. Después están los tránsitos, donde cada uno puede estar con un tránsito diferente. Los ciclos de vida, que si tenés 28 años te viene el retorno de Saturno. Claro. Tenés 56, vuelve. Entonces, la carta natal está bueno para verla una vez y después para seguirla revisando porque es la misma que vamos a tener para toda la vida. Bueno, muchas gracias, Lu. Bueno, gente, chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer primeiro a Silvia e a Adrian, que são os jefes acá, que me aceitaram e que sempre me ajudaram a estar. Empecé com um programa com Silvia, Paradigmas, que foi uma experiência incrível e me permitiu ter, tipo, coragem de vir a hacer um programa assim. Então, muitas graças, Silvia, muitas graças, Adrian. Felicito pela rádio, que está cada vez mais linda, e o prêmio Martín Fierro deste ano. Parabéns. Muchas gracias a todos mis amigos de la FUC, Alejo Matorales, Diego Borda, Nicolás Cross, Enrique Paredes. Ay Dios, me voy a olvidar talvez alguna persona. Todos los chicos que participaron de mi corto Aparências, estamos ahí tentando seguir moviendo. Todas las personas que me recibieron yo sin hablar portugués en la FUC y tuvieron paciencia de aprender a hablar portugués, hablar castellano. Muchas gracias a mis amigos de Filosofía del Portugal, que este año pasé súper bien con este taller de filosofía y literatura. Va a salir una publicación ahora de una coletánea de contos. Muy lindo proyecto. Gracias, Sophie, por me invitar a este taller. Muchas gracias a Aradia Fioravante, que nunca logré traer para frente de la cámara. Una pintora así de wow. Me ayudó todos estos meses a hacer cámara y es muy lindo trabajo. Gracias, Shami, mi amor. Siempre muy amable, me ayuda acá en la radio a poner las musiquitas. Muchas gracias, un special thanks para Ricardo Parodi, que está me ayudando con varios proyectos, que me ayudó con Aparências y seguimos ahí trabajando juntos con muchas cosas, muchos planos ahí que estamos tipo la cabeza fritando y varias cosas. Un beso para todas las personas que conocí en Buenos Aires acá en el programa, todos los invitados de La Bagaceira en Buenos Aires, son personas que yo creo que estamos en contacto siempre y fue un placer poder hacer este programa y conocer tanta gente copada. Ay Dios, ¿será que estoy me olvidando gente muy importante? Gracias a Alex Oliveira por me ayudar ahí con esta arte. Isaac Nunes, que siempre dice la arte de La Bagaceira, que tenemos nuestro nuevo site, labagaceira.top. Parece un chiste, mas es así, es labagaceira.top. Y vamos a estar lanzando ahí nuevos productos segundo cuatrimestre. Mando vibras positivas para mi amiga Marcela Amazonas, que está ahí a pré-candidatura en Brasilia. Necesitamos de mujeres en la política. Es una cuestión de decisión muy difícil, que es una persona que yo conozco mucho. Tengo mucha confianza que realmente es una persona que puede hacer política bien y ayudar a la ciudad a ser una ciudad mejor, la capital de Brasil. Con políticas hace cosas con más abrangência. Es muy bueno saber que tengo una amiga ahí que está levantando para hacer esta lucha. Entonces vamos, estoy llegando para juntarmos fuerzas, amiga. Muchas gracias a todas las personas que tienen me seguido, tipo mis amigos del banco, Fabiana Lafoga, o Joaquim Carlos, Deina Freire, a una familia que me adota en Brasil, que é a família Scopelli, Vera Scopelli, Paulo Gilberto, Paulo Scopelli, Diego Scopelli, são super brothers e estão sempre comigo e eu sei que sempre posso contar com vocês. Beijo para minha irmã, Délio e Galeno. Então aí, tipo, a
gente está na telepátia, aire, estamos sempre unidos de coração, por isso estamos gitanos, estão todos espalhados pelo mundo. Graças a Jesus, Ganesha, Jaya Ganesha Pahiman. Muitas graças ao universo que me permite ter força para estar acá todos estes programas. Eu creio que estamos cerrando uma fase, um ciclo hoje para abrir outras portas e fazer novos projetos. Paz, amore. Bueno, vamos cerrando acá. Paz a todos os seres, paz a todo o universo, Rastafari Positive.